Pessoal, bom dia para vocês. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre reprodução. A gente dividiu a aula, né, para não ficar cansativo, para todo mundo poder acompanhar. Então, quando a gente fala a palavra reprodução para nós da zootecnia, é muito importante, porque através da reprodução é que vai haver o quê? Uma multiplicação, ou seja, vai haver perpetuação da espécie. Não deixa, a parte da produtividade está ligada justamente à área de reprodução, certo? Então aqui a gente colocou algumas figuras mostrando, né, que realmente a reprodução ela tem que ocorrer em todas as espécies, né, para poder a gente ter uma produtividade e poder vender esse produto. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito de reprodução, né? O que vem ser reprodução? Então, reprodução, né, é o mecanismo pelo qual todos os seres vivos se multiplicam. Todos os seres vivos, seja planta, seja animal, qualquer ser vivo que respira é o mecanismo de multiplicação. Quando atinge o seu pleno desenvolvimento sexual, maturidade sexual, deixando indivíduos semelhantes a eles. Então é um conceito bem simples. Se a gente for recapitular, né, o conceito de reprodução, a gente diz que reprodução é o mecanismo pelo qual todos os seres vivos se multiplicam ao atingirem seu pleno desenvolvimento sexual, produzindo indivíduos semelhantes. Lembra que uma das questões para domesticar, né, um dos motivos, né, que levou o homem a domesticar foi a reprodução em cativeiro. Porque se o animal doméstico não conseguisse reproduzir em cativeiro, né, a gente não conseguiria, né, ter a produtividade que temos, certo? Então foi o primeiro passo, né, para a domesticação, foi o animal conseguir reproduzir fora do seu ambiente natural. E aí a gente fala de animais superiores, né? Fica parecendo que está desfazendo de um animal para o outro. Mas, na realidade, quando a gente fala de animais superiores, são aqueles animais que as células se uniram, formaram tecidos, os tecidos se uniram, formaram o órgão que deu origem a um ser vivo. Os animais simples, geralmente, eles não têm o quê? A parte de tecido. Então, os animais superiores se reproduzem de forma sexuada ou gameticamente. Vamos pensar. O que é reprodução sexuada? A reprodução sexuada é aquela que envolve gametas masculinos, que aqui está sendo representado pelos espermatozoides, e gameta feminino, que é o óvulo. Então, para haver reprodução sexuada, tem que haver o quê? A junção, né, do óvulo com os espermatozoides, que a gente chama de fecundação. O óvulo é N, o espermatozoide N. N com N, 2 N's, ou seja, é um óvulo. Esse óvulo, virou um ovo, foi fecundado, tá certo? E quando a reprodução é assexuada, como no caso das bactérias, dos protozoários, né, que a gente fala de animais simples, na realidade ocorre de uma forma diferente, não envolve gametas, tá? Nem masculino, nem feminino. Então a reprodução sexuada, a gente deu o exemplo aqui de uma bactéria, né? Uma reprodução por bipartição. Ou seja, o material genético se multiplica e depois essa célula vai se dividir, dando origem a 2 novas bactérias e assim sucessivamente. Ou seja, a reprodução assexuada não envolve gametas masculinos e femininos. Já a reprodução sexuada envolve gameta masculino e feminino. Um exemplo bem fácil da gente entender sobre reprodução sexuada e assexuada é o caso das abelhas. Observem que as abelhas elas se reproduzem das duas formas, a assexuada e a forma sexuada. Desculpa, gente, está trocado. Não, tá certinho. Assexuada e sexuada. Observem, tá certinho, tá? Olha bem a forma assexuada. Aqui a gente tem uma rainha, né? Ela tá fértil, ela é diploide, né? 2 N's. E aqui tá o zangão. Então vamos pegar primeiro aqui a rainha. Quando a rainha vai ovular lá na colmeia, né, nos alvéolos, quando ela só ovula o óvulo sem a presença do espermatozoide, esse óvulo ele vai se multiplicar por um fenômeno chamado partenogênese, dando origem a um zangão. Observe que aqui foi uma reprodução o quê? Assexuada. Só envolveu o quê? O óvulo. Não tem presença do espermatozoide. Já a reprodução sexuada, ela envolve o quê?
o óvulo e o espermatozoide do zangão. Lembra do voo nupcial? Pois bem, a espermateca ficou cheia de espermatozoide. E aí, quando a rainha vai ovular, ela ovula um ovo, que é um zigoto, 2 N's. É a junção do óvulo com o espermatozoide, que vai dar origem às abelhas operárias e à própria rainha. Lembrando que a diferença da abelha operária para a rainha é a forma de alimentação, né? E o próprio local de nascimento, que é uma realeira, certo? Isso aí vocês viram em apicultura. Eu estou chamando a atenção aqui para o tipo de reprodução, assexuada e sexuada. Lembrando que a assexuada envolve gameta masculino, espermatozoide, e feminino, o óvulo. E já na reprodução assexuada, houve um desenvolvimento, né, por meiose do óvulo, tá certo? Não envolve os dois. Tudo bem, gente? Então a gente quer que vocês entendam primeiro isso. A seleção, tem 2 tipos de seleção, seleção artificial e a seleção natural. A seleção artificial é que tem a influência do homem. O homem seleciona os melhores, os mais produtivos para reproduzir. Com isso, os filhos tendem a sair melhor, né? Vai ficar melhor do que os pais. Já a seleção natural é a própria natureza, é o próprio animal que vai lutar pela sobrevivência, certo? O homem não selecionou na seleção natural. Ele pode oferecer o quê? Um ambiente melhor para que eles possam desempenhar, mostrar o fenótipo melhor, certo? E atualmente, gente, o estudo da reprodução tem tomado impulsos maravilhosos. No caso da avicultura, não. Porque a avicultura a gente sabe que para incubar um ovo são 21 dias, nasce o pintinho. Então é muito mais fácil de tratar melhoramento genético de aves, por exemplo, do que de bovino. Só que hoje, com a evolução da tecnologia, o bovino caminhou muito bem nessa parte, principalmente graças à reprodução. E esses avanços se deu graças ao quê? A fisiologia. O que é fisiologia? É o funcionamento, a fisiologia da reprodução, a fisiologia da lactação, como que ocorre, qual o período de cio, tudo perfeito, gente. É um estudo que avançou demais. O estudo da patologia, que é o estudo das doenças da reprodução. Por exemplo, um gado de leite ou qualquer um pode apresentar um problema chamado brucelose, que afeta demais a produção, causa muito aborto. Então, quando o homem, a partir daí que ele começou a estudar a parte de doenças, já melhorou, porque ele começou a prevenir com vacinas. Tecnologia e conservação de sêmen. Aqui a gente vê um botijão de nitrogênio com o sêmen. Muitos animais que já morreram têm o sêmen armazenados. E isso é positivo. Por quê? Porque vai poder usar o sêmen e esse animal reproduzir, mesmo não estando mais com vida. Tá? A inseminação artificial foi um passo muito grande, muito importante na reprodução, porque você usa o sêmen dos reprodutores de alta qualidade, certo? Em várias fêmeas. Então houve um avanço extraordinário. Um sêmen de um reprodutor dá 200 doses, ou seja, é uma coisa muito boa, tá? Que você pode conservar esse sêmen no nitrogênio e utilizar quando quiser. A transferência de embrião, né, e o cultivo de embrião foi um passo assim, maravilhoso. Por quê? Uma fêmea ficava 9 meses para dar cria, 283 dias. Hoje, o que acontece? Hoje, ela pode somente ovular, você faz a coleta desse óvulo, não é isso? Ou coletar o próprio embriãozinho e já colocar em uma barriga de aluguel. E isso foi um avanço muito grande. Então, hoje, os animais é trabalhado demais a parte de reprodução, visando o quê? O aproveitamento de animais de alta capacitação genética. Então, o melhoramento genético foi feito graças à seleção artificial. Aqui a gente vê, né, a parte de inseminação artificial, onde o inseminador faz uma limpeza primeiro, né, da parte do reto e depois ele inocula, né, com uma pipeta o sêmen do reprodutor de alta qualidade que o produtor deseja. Tudo bem? Então, os métodos de reprodução a gente vai citar, mas na aula de hoje a gente só vai falar de 2. Quais são os métodos de reprodução? Consanguinidade, castiçamento, cruzamento, mestiçagem e hibridação. São os métodos. Hoje a gente vai estar falando aqui de quê? Consanguinidade e castiçamento.
Então vejamos, o que vem a ser consanguinidade? Olha, quando a gente falou lá na aula de grupamentos, que a gente fala família, que é considerada até a 5ª geração, não é isso? Já a consanguinidade é um método de reprodução no qual os parceiros são selecionados forçosamente, né, entre parentes. Até que geração? 10ª geração. Então, consanguinidade é um acasalamento entre parentes até a 10ª geração. Então, até a 10ª geração são considerados parentes, ou seja, tem ainda a questão de passar genética para os filhos, genética parecida. Então, a consanguinidade representa, né, a probabilidade a mais de surgir quantidade de pares de genes em homozigose. O que é homozigose? São genes semelhantes, azão ou azim. Não é heterózigo, homo igual, hétero diferente. Então, homozigose, olha, tá? Ou seja, devido ao fato de ser formado por indivíduos parentes entre si. E a consanguinidade, é lógico que ela é conhecida como endogamia. Endogamia significa que é dentro da própria família, dentro, gamia, casamento, ou seja, dentro da própria família. Também é conhecido como Ingrid. Então, na realidade, a gente vê bem nítido, né, que a consanguinidade é um acasalamento entre parentes. Até que geração? 10ª geração. Vai aumentar a maior probabilidade de genes em quê? Em homozigose. Então, veja bem, a consanguinidade, ela é menor, ou seja, a questão de apresentar algum problema, ela é menor quanto mais afastados se acham os antepassados na árvore genealógica. Por exemplo, do pai acasalar com a filha, se acasala com a neta mais distante, com a bisneta mais distante ainda. Então, vai ocorrer uma probabilidade a menos de ter problema, né? Por outro lado, quanto maior o número de antepassados diferentes, menor vai ser a consanguinidade. Porque os antepassados, eles apresentam características diferentes para passar para o filho. Então, não vai aumentar tanta questão da homozigose. Essa figura aqui vai dar uma ajuda muito grande para a gente. Olha, aqui tem um cavalo, azão e azinho, heterozigose, certo? Aqui, homozigose. Observem que aqui o alelo azão é dominante e o azinho é recessivo. Eles acasalaram, deixando os filhos, esse aqui homozigoto, só que azão e azinho. Então, ele não é um gene recessivo, não tem problema, tá tudo de boa. Esse aqui, ele herdou, ele é um portador, ele não apresenta, por exemplo, doenças, certo? Ou seja, fragilidade, menor vigor híbrido. Ele somente carrega o gene recessivo. Esse aqui também. Então, pegaram esses dois irmãos aqui e acasalaram. Ou seja, apareceu o indivíduo azinho, ou seja, um homozigoto de características recessivas. Esse animal pode apresentar um defeito, esse animal pode apresentar baixo vigor híbrido, tá? Esse aqui já fez o quê? Acasalou com um indivíduo diferente, tá? Não é da mesma família. Observem que não está na mesma árvore genealógica, é outro diferente. Se é outro diferente, o gene que apresentou um indivíduo heterozigoto, ele somente leva o gene, mas ele não apresenta doença. Deu para vocês entenderem, gente? Então, quanto mais antepassados iguais eu tenho, maior chance de vir apresentar um problema, tá? E quando tem diferente, a gente observa muito isso na zona rural, nos avós, né? Nas famílias, quando o pai fala assim, vamos trocar de reprodutor. Quando fala, vou trocar de reprodutor, vai colocar um sangue novo. Ou seja, aquele sangue novo vai impedir o quê? A homozigose, características de parentes mesmo, certo? Quando ele coloca um animal novo no rebanho, aumenta as características de heterozigose. Com isso, aumenta também o vigor híbrido, certo? Não é que a consanguinidade é totalmente ruim, não é isso. A consanguinidade, ela também apresenta vantagens. Aqui a gente coloca aqui, né, para vocês verem, né? Azão e azinho, ou seja, aqui no caso vai ser azão com azão, ou seja, não é dominante. Aqui azão com azinho, está carregando gene recessivo, mas não apresenta nenhum problema. Aqui também, e esse aqui já apresenta problemas no gene recessivo. Deu para vocês entenderem? Aqui é como se fosse a mãe e aqui o pai.
lembre que a mãe e o pai só pode dar para o seu filho 50%. Por isso que aqui está meio e meio, para formar um indivíduo. Tudo bem? Observe que o que leva os animais a serem consanguíneos é o grande número de antepassados em comum, ou a repetição de um mesmo antepassado. Observem aqui, por exemplo, os cavalos aqui são consanguíneos. E observe que são animais que aqui uniformizou essa raça, né? Ou seja, os animais são extremamente parecidos. Também é uma vantagem, né, da consanguinidade. Então, quando a gente fala de vantagens da consanguinidade, ela serve para uniformizar o rebanho, fazer com que todos fiquem bastante parecidos. Olha aqui, bem parecidos, tá? Outra coisa também que a consanguinidade faz, outra vantagem, né, é estabelecer e aperfeiçoar uma raça. Ou seja, ele vai melhorar as características econômicas em menor espaço de tempo, vai sempre pegando os indivíduos melhores e fazendo uma seleção. Quem trabalha com consanguinidade tem que tomar muito cuidado, porque tem que ser uma pessoa que tem muita experiência para fazer uma seleção boa, tá certo? Lembrando também que a consanguinidade, ela serve para identificar animais portadores de defeitos. Se você colocou um pai e uma mãe e apresentou defeito no filho, você já vai ficar observando qual o problema que vai ter nos filhos, de onde que veio, se foi do pai ou se foi da mãe, para já começar a fazer uma seleção, certo? A desvantagem da consanguinidade tem, como eu falei, quando ela é mal conduzida, ela é mal dirigida, a pessoa não tem essa habilidade, não faz a seleção direito, pode acabar com o rebanho, degeneração do rebanho. Ou seja, diminui a produtividade. Aquele coelho que dava cria a 14 começa a dar cria a 3, 5. E outra, os animais nascem sem vigor, tá? Os animais nascem muitas vezes, os coelhos mesmo com a orelha caída, diminui a fertilidade, as ninhadas, ou seja, nasce com defeitos. Tudo isso, gente, vem da má condução da consanguinidade. Então, a consanguinidade, quando ela é mal conduzida, pode acabar com o seu rebanho. O que a gente recomenda para os produtores? Colocar um reprodutor novo no rebanho ou inseminar com um novo reprodutor para evitar a consanguinidade. Deixe a consanguinidade para quem tem a capacidade, né, de escolher, de selecionar os melhores. Tá certo? Aqui a gente mostra, né, resultados negativos da consanguinidade, um animal, né, com 2 cabeças. Aqui observe que as orelhas do coelho caída, orelha caída vem muitas vezes de genética, o pelo todo arrepiado, não é isso? Um animal sem vigor híbrido, as patas abertas, tá? Tudo isso são defeitos da consanguinidade. Aqui um búfalo, né, com 2 cabeças, 2 caudas, 2 colunas, também proveniente. Isso tudo, gente, tem que ser observado para eliminar ou a parte da matriz ou do reprodutor. Certo? Deu para vocês entenderem o que vem a ser consanguinidade? É um acasalamento de indivíduos parentes até a 10ª geração. Lembrando que a consanguinidade tem vantagens e também desvantagens, tá certo? E castiçamento? Castiçamento a gente também chama de seleção racial. É quando os indivíduos são da mesma raça. Aqui, por exemplo, no caso dos coelhos, são indivíduos da raça Nova Zelândia. Certo? Ou seja, o castiçamento é uma reprodução de indivíduos da mesma raça. Quando ocorre da mesma raça, a gente chama de castiçamento. Pode ocorrer consanguinidade no castiçamento? Pode, desde que acasale indivíduos da mesma raça e também parentes entre si. Certo? Então, sempre vai estar acasalando indivíduos semelhantes, não é isso? Para cada vez mais ele entrar dentro do padrão racial. Lembra quando a gente falou de raça? A gente falou do padrão racial, que é o que tem de perfeição dentro de cada raça. Então, esse castiçamento, como eu falei, pode ocorrer consanguinidade se for parentes. Lembrando que a consanguinidade aumenta a gênese homozigose e o castiçamento também. Por quê? Olha, na consanguinidade são parentes. E, no caso do castiçamento, são da mesma raça. Então, aumenta os genes em homozigose. Azão ou azinho. Certo? Então, a seleção dos melhores reprodutores, procurando sempre aprimorar as características raciais desejáveis, tá? Lembrando, gente, que as características desejáveis, ela é fundamental, tá? São as características raciais. Então,
Então a gente tem que observar hoje a parte de fisiologia que o animal apresenta para poder ver a questão da produtividade. Então, se eu acasalo indivíduos, todos da raça, por exemplo, holandesa, eu estou fazendo o quê? Um castiçamento, certo? E se for parentes, eu estou fazendo as duas coisas, castiçamento e consanguinidade. Deu para vocês entenderem a diferença de consanguinidade para castiçamento? Ou seja, consanguinidade é o acasalamento entre parentes, até a 10ª geração. Já castiçamento ou seleção racial é um acasalamento entre indivíduos da mesma raça. Tudo bem, gente? Lembrando que o castiçamento ele tende a uniformizar mais ainda a raça, pegando as características mais produtivas, selecionando para que forme o padrão racial, tá? Ou seja, o que é o padrão? É a perfeição dentro da raça, tá certo? Então, a nossa aula de hoje, a gente tratou da consanguinidade e do castiçamento. Na próxima aula, a gente vai falar de cruzamento, certo? A gente pede para vocês, dêem uma observada nos estudos dirigidos para ajudar vocês a fixar mais o conteúdo. Tenham um dia tranquilo e tudo de bom para vocês.